Meus amigos, hoje são 23 de janeiro e não vamos perder o foco. Acabamos de eleger um presidente conservador e de direita, coisa que jamais a esquerda petista vai aceitar. Eles já disseram que farão o diabo para derrubar o presidente Bolsonaro e estão tentando através das mídias. Há mais de 30 anos é que nós somos roubados e doutrinados pela reengenharia social da esquerda, pelo marxismo cultural e pelo politicamente correto. Bolsonaro está há mais de 27 anos, desde os tempos do Dr. Enéas, lutando contra o esquerdismo maldito que estava destruindo o Brasil, tanto economicamente, como moralmente, como culturalmente, por Paulo Freire e sua luta de classe e pelo MEC do nosso Brasil. Não foi fácil elegermos o Bolsonaro. Tivemos que lutar muito, ir para a rua, ficar nas redes sociais e até perder amizades. Ele pode não ser o melhor do mundo, mas foi o único que pensou em nós, pensou na família, pensou nas crianças, nas nossas crianças e pensou no Brasil. E foi por isso que nós o elegemos. Foi por nossos filhos e pelos nossos netos. Nem foi pela corrupção, porque o brasileiro parece que não se importa com isso. Isso sempre existiu, e só que agora nós estamos mais vigilantes. Bolsonaro foi o primeiro a denunciar a ideologia de gênero, kit gay, para as crianças e a doutrinação ideológica nas escolas e nas universidades. Ele lutou, ele denunciou isso em plenário e foi muito combatido por isso, mas nós tivemos sucesso. O povo ficou sabendo e as coisas foram mudando. Foi o primeiro a denunciar também os empréstimos milionários que o governo brasileiro do PT fez para os países comunistas, para as ditaduras comunistas. Ele também denunciava sempre o Foro de São Paulo em plenário, que ninguém acreditava, e sempre combateu a corrupção e a lavagem de dinheiro. E foi um dos primeiros a combater o mensalão, lá naquela época que condenaram uma quadrilha que não tinha chefe, coisa nunca vista no mundo. Foi sempre também o único a defender a Contra-Revolução de 64, que impediu a implantação de um regime comunista no Brasil, uma ditadura comunista como o Zé Dirceu e Dilma e outros queriam implantar aqui. Sempre denunciou o terrorismo e a subversão comunista, que mataram centenas de pessoas inocentes no Brasil, e hoje estão aí anistiados, premiados e recebendo bolsa ditadura e ainda cargos no governo. Ele sempre lutou também contra a progressão do regime e o cumprimento das penas. Os criminosos ficam progredindo de pena, pegam 30 anos, cumprem 6 anos e vão embora para casa, ou às vezes pegam 10 anos e cumprem 1 ano e já estão livres com a progressão do regime, que isso tem que mudar. Ele sempre defendeu a prisão também a partir da segunda instância, como é em todos os países do mundo, só aqui no Brasil que é diferente. Sempre criticou também a criação dessas cotas inconstitucionais e a falta de meritocracia nos estudantes, que discriminam os alunos mais aptos. Eles nivelam por baixo. O aluno estuda, se esforça e perde a vaga para um que nunca estudou. Isso não é justo. Isso não é beneficiar as pessoas. Isso é prejudicar os alunos. Sempre lutou também contra a legalização das drogas, que era uma agenda da esquerda, que eles sempre quiseram isso. Isso não deu certo em lugar nenhum do mundo. Pode ver o Uruguai, a Holanda, a Suécia, lá está cheio de zumbis lá andando pela rua e o país está virando em desordem. Sempre também combateu o MST e essa reforma agrária na marra que eles querem fazer, invadindo terras, destruindo fazendas e plantações, e ferindo o direito sagrado de propriedade que é previsto nas leis e na Constituição. Sempre também foi contra o aborto, uma agenda esquerdista que é contra a pena de morte, mas a favor do aborto. Isso é incoerência. Isso prova que existe uma enorme hipocrisia nisso aí. Quer dizer, uma criança pode ser morta dentro do útero da mãe. Agora, um assassino, um bandido condenado a 100 anos não pode ser morto. Aí não pode. Sempre lutou também contra a redução da maioridade penal. Se um jovem de 16 anos, ele pode casar, ele pode votar, ele pode ter filhos, só não pode ser responsabilizado pelos seus crimes. Isso não existe. Temos que mudar isso. Aliás, os maiores criminosos, os criminosos mais cruéis do país são menores de idade. Sempre defendeu também a posse de arma para pessoas de bem. Isso é um direito sagrado de legítima defesa do cidadão. É o direito dele ter uma arma em casa para defender a sua família e o seu patrimônio. E nós, como povo, como cidadãos, como homens e mulheres, pais, filhos e avós, temos a obrigação de lutarmos por um país mais justo e mais seguro e combater essa ideologia socialista nefasta e atrasada que nos leva a esse bitolamento. Não sejamos uma Venezuela e não vamos ser. Então, vemos que nesses 23 dias nós já tivemos grandes avanços no Brasil. Notamos isso.
A gasolina começou a baixar, o dólar também estabilizou, as bolsas de valores estão subindo, a caixa preta do BNDES foi aberta, a liberação da posse de arma foi feita por decreto e há uma grande esperança que o Brasil volte a crescer e a gerar empregos. O governo está trabalhando para isso. Vamos cerrar fileiras em torno da prisão desses bandidos, Dirceu, Dilma, toda essa gente que desviou dinheiro, que roubou, independentemente de partido. PT nunca mais. Vamos cerrar fileira para defender o nosso país, defender o nosso governo, ou então nós vamos voltar à estaca zero. Por favor, inscreva-se no meu canal, César Ramos, porque daí seremos mais pessoas, teremos mais representatividade, mais força para lutar contra essas coisas. E os vídeos serão impulsionados e chegarão nas pessoas que devem chegar e todo mundo vai se conscientizar. Obrigado, então.